É só nos procurar, tá bom? Abra sua Bíblia, eu queria falar um pouquinho mais, dando continuidade ao que eu comecei semana passada, mas um assunto que tem a ver com relacionamento com Deus. Isaías 29, por favor. Mais de ti, eu quero mais de ti. Cante mais de ti. Mais de ti, mais de ti, eu quero mais de ti. Mais do teu amor, Mais do teu amor, mais do teu favor, mais do teu favor, mais da tua graça, mais da tua graça, eu quero mais de ti. novamente, mais de ti. Mais de ti, Isaías 29. mais de ti, eu quero mais de ti. Com mais fé, mais de ti. Mais de ti, mais de ti, Eu quero mais de ti. eu quero mais de ti. Mais do teu amor, Mais do teu favor, mais do teu favor, mais da tua graça, mais da tua graça. quero mais de ti. Quero mais de ti. Na semana passada nós falamos aqui a respeito daquela falsa teologia que ocorreu no passado, ocorre nos nossos dias, vai continuar ocorrendo, de que o templo é que protege. Hoje eu quero repetir essa mensagem, essa orientação que serve para fortalecer quem já ouviu e quem não ouviu possa compreender. O relacionamento com Deus não é uma coisa automática. Você não vai construir um relacionamento com Deus de uma maneira automática, como muita gente pensa. Tem gente que pensa que basta entrar no templo, assistir reuniões, assistir o culto, e automaticamente elas vão construir um relacionamento com Deus, né? Se tiver que baixar um pouquinho aí, elas vão construir um relacionamento com Deus. E as coisas não são automáticas e nem são na base da imposição. Nós temos que ouvir. Deus trabalha acima de tudo falando. Então nós temos que ouvir a sua palavra como ela é, e nós temos que fazer a nossa parte, abrir o coração, aceitá-la com, diz a Bíblia, com mansidão, e com a ajuda do Espírito Santo nós vamos nos acertando com Deus e vamos então crescendo e nos envolvendo e nos relacionando com Deus e crescendo acima de tudo no aspecto espiritual. Isso não é uma coisa automática. Entrou no templo automaticamente, não. Tem gente que está ouvindo a palavra de Deus às vezes há 30 anos, elas nunca se converteram, porque elas nunca tomaram a decisão de se converter. Há pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus há anos
Você olha para o testemunho delas, você não encontra nada de Deus. O testemunho que elas dão, às vezes é péssimo, a impressão que elas nunca ouviram falar do Evangelho. Mas por que isso? Porque não é só automático. Nós temos que querer desenvolver a vida com Deus, agradar a Deus, nós temos que fazer a nossa parte. Ele não vai impor absolutamente nada. E é fundamental que a pessoa, as pessoas, o cristão, as pessoas que chegam na igreja, elas ouçam exatamente aquilo que Deus quer que você ouça. Você nunca deve vir, eu quero ouvir o que eu gostaria de ouvir. Não. Você tem que, inclusive nas reuniões, você tem que ter o objetivo de: eu quero que Deus fale comigo aquilo que eu estou precisando ouvir. A gente não vai crescer espiritualmente querendo ouvir aquilo que nos agrada. Eu tenho que ouvir aquilo que eu preciso ouvir. Deus, fale comigo. Use o pastor, me dê a oportunidade de ouvir aquilo que eu estou precisando ouvir. Então, quando se ouve aquilo que se precisa, é uma coisa. Outra coisa é ouvir aquilo que gostaria de ouvir, que acha bom ouvir. E dentro desse assunto aqui, porque o assunto aqui principal é a respeito da sinceridade no relacionamento, no envolvimento com Deus. Você sabe que a cada dia se multiplica o número de pessoas que assumem a fé em Jesus apenas com os lábios, apenas com a boca. Cada dia a gente vai ver mais pessoas que na boca elas estão com Deus, nos lábios elas assumiram a fé, nos lábios elas estão seguindo Jesus, mas só nos lábios, só de boca. No coração elas estão voltadas para o mundo, no coração elas estão voltadas não para Deus, mas para o mundo. Então isso se multiplica, e isso acontece por dois motivos principais. Um é que existe um grande número de pastores que ou eles nunca tiveram, ou eles abandonaram o compromisso de pregar a verdade, de pregar a palavra de Deus como ela é. Muitos pastores se tornaram bajuladores. Então, uma coisa é ser um homem de Deus que com espiritualidade, respeito, na fé, no espírito, ele prega a verdade, porque o Espírito Santo chama pessoas para pregar a sua palavra, mas ele quer que se pregue a verdade. Então o compromisso do homem de Deus é acima de tudo com Deus. Eu tenho que pregar a palavra de Deus como ela é, independentemente se vai agradar as pessoas ou não. Muitos pastores ou nunca tiveram, ou eles, com o passar do tempo, eles abandonaram esse compromisso com Deus. Eu vou pregar a palavra de Deus como ela é. Eu não tenho que agradar as pessoas, eu tenho que agradar acima de tudo a Deus. Ou nunca tiveram, ou abandonaram esse compromisso. E aí o que acontece? Muitos pastores são bajuladores. Eles vão para o culto e existem aqueles que eles querem ficar bem com todo mundo. Eles têm um probleminha
de que eles querem ficar bem com todo mundo, eles querem ser bem vistos no sentido não espiritual, mas no sentido emocional. Eles falam assim: não, eu quero ficar bem com todo mundo. Então ele vai para a reunião, ele vai para o culto para pregar bajulação, para pregar a verdade. Então ele diz: todo mundo aqui está cheio do Espírito Santo, todo mundo aqui é convertido, todo mundo aqui está cheio da graça de Deus, está todo mundo cheio da presença de Deus, está todo mundo bem. Ele vai para bajular as pessoas. Isso não é verdade, porque na reunião, por melhor que a igreja seja espiritualmente falando, às vezes tem gente que chega e não se converteu, tem gente que chega e não se libertou, tem gente que chega desviado. Então você não tem condições de dizer assim: está todo mundo aqui cheio da presença de Deus, porque não é real, não é uma realidade. Está todo mundo aqui convertido, todo mundo é convertido, todo mundo aqui está cheio da presença de Deus. Então, quando as pessoas vão a uma reunião, elas ficam ouvindo bajulação, está todo mundo bem, está todo mundo cheio do amor de Deus, está todo mundo cheio da presença de Deus, está todo mundo cheio do Espírito Santo, está todo mundo andando no Espírito, porque a pregação não, quando se faz esse tipo de bajulação, o que acontece? Poucas pessoas, com sinceridade, elas vão olhar para elas e falar assim: mas não é bem assim, eu não estou assim como o pastor está dizendo. O pastor está dizendo que todo mundo aqui é convertido, todo mundo aqui é cheio de amor, todo mundo aqui está cheio da presença de Deus. Algumas pessoas, elas vão dizer, poucas pessoas sinceras vão dizer: mas isso não é a realidade, eu não sou convertido, eu não me converti. O outro vai dizer: mas eu não estou andando assim, de acordo com Deus ainda. Mas a maioria pega aquilo e começa a criar dentro deles essa ideia de que eles estão muito bem, de que eles estão cheios da presença de Deus, de que todos eles estão muito bem na vida com Deus, de que todos são convertidos. O que acontece? As pessoas, elas começam a aprender, infelizmente, se é que se pode dizer aprender, não é o termo correto, mas elas começam a viver numa espécie de hipocrisia, de fingimento com Deus. É a paz do Senhor para lá, irmão para cá, nenhum problema da paz do Senhor, mas está cheio de gente, paz do Senhor para lá, paz do Senhor para cá, meus queridos, meus amados, Jesus eu amo, Jesus é tudo para mim. Mas só que aquilo é boca, lábios, dentro da igreja. Lá fora, aquelas pessoas vivem, na sua maioria, uma vida mundana, uma vida de carnalidade, uma vida que não condiz com aquilo que elas estão ouvindo. Então, uma parte desse problema vem dos pastores. Por quê? Porque se tornaram bajuladores. Alguns porque eles têm um problema. Eles pensam que ser respeitado como homem de Deus significa agradar todo mundo. Eles têm a preocupação de: não, eu quero estar bem com todo mundo. Às vezes naquela reunião tem um sujeito que está traindo a esposa dele. Então o bajulador, ele fala: eu não vou falar aqui de adultério, porque se eu falar eu vou chatear aquele sujeito. Eu vou então dizer que está todo mundo bem. Aquele sujeito que está traindo a esposa, que precisava ouvir sobre o adultério, que é pecado,
que só quem quer se arruinar que faz tal coisa, aquele sujeito que precisava ouvir a verdade para poder se arrepender, abrir o coração, se converter e ser salvo, ele pega a ideia de que ele está bem, porque o pastor falou que ele está bem. O pastor na reunião falou que está todo mundo ali cheio da presença de Deus, todo mundo ali está cheio de amor, todo mundo ali é espiritual, todo mundo ali está cheio da graça de Deus, todo mundo ali está cheio da presença de Deus. Ele pega aquilo e dificilmente ele vai sair do adultério. Pelo contrário, ele vai começar na boca, nos lábios, a assumir, a viver uma fé em Jesus, a seguir Jesus de lábios. Então, para um ele diz: ô meu irmão, graça e paz. Para outro ele diz: paz do Senhor, meu irmão. Para outro ele diz: ô meu querido, ô meu amado. Ele começa a pegar algumas maneiras de falar e de viver a fé de boca, mas ele não sai do erro. E por aí vai. As pessoas muitas das vezes vão absorvendo um tipo de vida de hipocrisia com Deus, de fingimento com Deus. Então, dentro da igreja, eu levanto as mãos, eu canto, eu choro, eu dou paz do Senhor para um, graça e paz para o outro, meu amado, meu querido, aqui dentro da igreja. Lá fora elas vão viver da mesma forma que viviam. Vai ver nas redes sociais. As redes sociais, então, é cheio de gente até pregando, cheio de gente por aí botando que Jesus é tudo, Jesus é isso, gente botando versículos, gente que quem olha assim na rede social vai pensar que a pessoa é cheia do Espírito Santo. Mas quem conhece a vida dela vai ver que ela não tem nada de Deus. E aí as pessoas vão pegando essa coisa. Então, em parte, por causa dos bajuladores, que eles têm uma preocupação de: eu não quero chatear ninguém, eu quero ficar bem com todo mundo. Mas tem os bajuladores que eles são mercenários. Eles bajulam, mas eles bajulam porque eles são mercenários. Eles querem multiplicar o número de pessoas na igreja, não importa como. Então ele fala: não, aí ele já tem uma outra visão. Ele fala: não, aquele sujeito ali é empresário, ele está visando o dinheiro do empresário, o dízimo do empresário, a oferta do empresário. Ele fala: não, aquele sujeito ali, ele trai a esposa dele. Mas eu não vou pregar aqui sobre adultério, não. Eu vou procurar pregações, se é que pode dizer assim, mensagens em que eu agrado todo mundo aqui e ninguém se aborrece aqui, e todo mundo sai daqui, entre aspas, felizes, pensando assim: estou muito bem com Deus. Essa coisa é terrível. Por quê? Porque a vida com Deus, ela exige muita sinceridade. Sinceridade quer dizer verdade. Não é à toa, a gente não pode esquecer, há um versículo que diz: perto está o Senhor dos que o invocam na sinceridade do coração. Então, se tem uma coisa, várias, mas uma coisa que Deus exige muito da nossa parte, além da fé, sem a fé a gente não consegue nada, mas além da fé é a sinceridade, é viver, se relacionar com Deus dentro de uma sinceridade muito grande. Se a pessoa não está bem com Deus, ou então não finja que está bem, chega para Deus e fala: eu não estou bem. Se a pessoa cometeu um pecado, não finja que está bem, chega para Deus e fala: eu pequei,
eu fiz isso, fiz aquilo outro. Se a pessoa dentro da igreja tem sido uma coisa, lá fora tem sido outra, essa pessoa precisa falar com Deus e dizer: eu tenho sido uma coisa aqui, mas eu tenho sido outra coisa lá. Aqui dentro eu tenho sido uma coisa, lá fora eu tenho sido outra. Então, com a multiplicação desse tipo de vida na base da hipocrisia, do fingimento, o diabo vai trabalhando e vai iludindo e vai ganhando espaço. Igrejas por aí em que poucas pessoas, encontra-se poucas pessoas sinceras no relacionamento com Deus. E as pessoas sinceras, às vezes elas não suportam o ambiente fingido, não suporta. E a pessoa sincera, se você é uma pessoa sincera com Deus e com as pessoas, você não suporta muito um ambiente falso, um ambiente mentiroso. Mas as pessoas falsas, elas se identificam com um lugar de falsidade, de fingimento. Então tem cristãos por aí que eles sabem que um apronta mais do que o outro lá fora, apronta no sentido de desagradar a Deus, mas quando eles se juntam, eles fingem. Oh, graça e paz, meu irmão, meu querido, oh, meu ungido, minha ungida, minha profeta, meu servo, homem de Deus, minha mulher de Deus. Mas aquela coisa toda que acontece, infelizmente, em muitos lugares, é na base da falsidade, do fingimento. Então, as pessoas falsas, elas se identificam com pessoas falsas. Isso é natural. A pessoa sincera, ela vai se identificar com pessoas sinceras. É assim que funciona. Então, esse texto aqui a gente já conhece, mas eu quero ler novamente. Isso é muito importante. Na hora que se a pessoa não tem sinceridade, não tem sido sincera com Deus, ela tem que abrir o coração, porque no fingimento ninguém consegue construir um relacionamento com Deus e desenvolver espiritualmente. Se a pessoa diz: eu perdi a minha sinceridade com Deus, ela tem que se humilhar e recuperar essa sinceridade com Deus. Por quê? Porque senão ela vai viver como tanta gente está vivendo por aí. Achei de gente que assumiu a fé em Jesus de boca. Está cheio de gente que anda com Deus de boca. Está cheio de gente que serve a Deus de boca. O coração não serve a Deus. O coração não segue Jesus. O coração não anda com Deus. É uma coisa de boca. E eu digo para você que, devido ao fato de estarmos no fim dos tempos, essa coisa vai se multiplicar e vai restando poucos homens e mulheres de Deus sinceros com Deus, com o povo, com a obra. Vai restando um número de pessoas sinceras, cristãos sinceros com Deus. Vai restando, mas vai se multiplicando. Por quê? Por causa disso. Um dos motivos são os bajuladores. Então, você tem que vir à reunião sempre com esse objetivo. Oh, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo aquilo que eu preciso ouvir. Aquilo que eu preciso ouvir. Porque é assim que você vai crescer. Como é que se cria filhos? Tem filhos.
1, 2 anos é bebê, uma coisa. Passou de 2 anos, é seu filho, sua filha, mas tu vai ter que começar a trabalhar para disciplinar. Não mexe aqui. O bebê quer dar um tapa no rosto do pai, no rosto da mãe? Não pode. Quer derrubar não sei o que, de não sei, você vai ter que começar a trabalhar e dizer aqui não, isso aqui não pode, não é assim, ou não. Se você, qualquer um, eu vou criar os filhos, tem gente que faz isso. Eu vou criar os meus filhos, eles acham que amor é criar na base da emoção, do sentimento. Aí arrebentou. E fica, meu filho é o mais lindo, você é a mais linda, você é a mais inteligente, você é o mais isso, você é o mais aquilo, você é o mais aquilo, você é o mais... Tem gente que cria isso assim. Eles criam um narcisista terrível. O filho se torna um narcisista, a filha se torna uma narcisista. Não, você é a mais bonita. Não, você é a mais linda. Não, você é a mais inteligente. E eles vão criando na base do elogia o dia inteiro. Elogia o dia inteiro e não quer repreender, não quer ensinar, não quer disciplinar. Esses filhos vão se tornar o que depois? Insuportáveis. Tem gente que se tornou insuportável. Insuportável, às vezes por culpa do pai e da mãe, às vezes por culpa do pai, às vezes por culpa da mãe. Tem gente que foi criado muito bem, se tornou insuportável porque escolheu esse caminho. O pai e a mãe trabalharam direito, criaram corretamente. Na hora de dizer a verdade, disseram a verdade. Na hora de incentivar, incentivaram. Na hora de repreender, repreenderam. Eles fizeram muito bem. Às vezes tem filhos que partem para outro, um coração insuportável. Mas é mais ou menos assim na vida espiritual. Existe um momento que o Espírito Santo vê que você precisa de uma palavra de fé para ajudar na sua fé, fortalecer a sua fé. Às vezes o Espírito Santo vê que você está precisando de uma palavra de confiança. Às vezes ele vê que a pessoa tem que ouvir sobre arrependimento, você tem que se arrepender, você tem que mudar o seu coração. Às vezes você tem que mudar o seu coração, se desprender das coisas. Então, quando nós vamos ouvindo a palavra de Deus como ela é, e vamos aceitando, obedecendo e andando com Deus com sinceridade, aí nós vamos crescendo espiritualmente. Na base da bajulação não funciona. Na base da bajulação não funciona. E assim muitos cristãos estão sendo orientados dentro de igrejas. Então está todo mundo cheio da presença de Deus. Todo mundo aqui entregou a vida. Todos nós somos convertidos. Todos nós, irmãos, já estamos lá no céu. Todos nós somos isso, todos nós somos aquilo. Então as pessoas, algumas poucas, vão dizer, não é bem assim. O pastor está falando aí que está todo mundo bem, mas eu não estou bem. O pastor está dizendo que está todo mundo andando no Espírito, mas eu não estou andando no Espírito. Poucos vão pensar assim. A maioria vai partir para quê? Para o engano, para uma vida de hipocrisia. Então, mais ou menos isso que estava acontecendo. Vamos ler Isaías 29, 9. Você, a maioria já ouviu, não esqueça de lembrar dessa passagem e olhar para o seu coração. O título diz assim: a cegueira espiritual, porque isso provoca uma cegueira espiritual e a hipocrisia do povo. Por um lado tinha uma cegueira espiritual, por outro lado a hipocrisia. Estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos.
bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas. Então, Deus fechou os olhos, que são os profetas. O que isso quer dizer? E através dos profetas, Deus tinha condições de iluminar, fazer o povo enxergar. Tá certo? Tá certo? Quando ele diz fechou os olhos, que são os profetas, ele está dizendo assim: eu não estou permitindo mais, eu não permito mais que esses que deveriam ajudar vocês a enxergar, eles não estão sendo mais usados por mim. Então vocês cegaram. Então nós, olha um pouquinho para mim, o servo de Deus, o pastor, não importa o título, se é pastor, se é bispo, não importa o título dele, ele tem uma responsabilidade espiritual acima de tudo com as pessoas. Então nós não podemos vir para a reunião, eu vou escolher aqui uma mensagem que seja boa para todo mundo, que vai agradar todo mundo, deixar todo mundo feliz. Eu vou ficar bem. Quando as pessoas acabar a reunião, as pessoas vão dizer: pô, esse pastor é bacana. Não, o pastor não tem que ser visto como um bacana, ele tem que ser visto como um homem de Deus, que está ali na responsabilidade de instruir as pessoas acima de tudo, orar por elas, mas instruir. Então, quando não se tem isso, aí a coisa fica complicada. E diz assim: e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado. Vocês não conseguem discernir nada mais espiritualmente, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele responde: não posso, porque está selado. Está falando aqui do discernimento espiritual. Não tem mais, não está se tendo mais esse discernimento espiritual. E diz assim: e dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele responde: não sei ler. O Senhor diz: visto que este povo, esse é o ponto principal, esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Tá certo? Então, olha um pouquinho para mim. O problema daquele povo, não havia mais discernimento, visão espiritual, entendimento da vontade de Deus. E Deus via o povo vivendo exatamente isto que muitas pessoas estão vivendo. Infelizmente, muitos cristãos estão vivendo. É muita gente se aproximando de Deus com os lábios, muita gente se aproximando de Deus com a boca, muita gente honrando a Deus com os lábios. O Senhor é tudo, Jesus é a minha vida, Deus é tudo para mim. Apenas lábios, mas o coração estava longe de Deus, longe de Deus. Quer dizer, aquele povo se tornou um povo hipócrita, um povo fingido, e Deus detesta esse tipo de coisa, detesta esse tipo de coisa. A pessoa não está bem, eu não estou bem, então não finja que está bem. Chegue para Deus e diga: não estou bem, não estou sendo fiel, não estou sendo fiel, não estou te buscando de coração, estou te buscando, mas não de coração. Estou fazendo a obra de Deus, mas não estou servindo de coração. Sinceridade é fundamental. Ou praticando uma coisa que é contrário a Deus. Então, nunca finja que está agradando a Deus se não estiver. Não está buscando a Deus de coração se não estiver.
Nunca aceite viver como muita gente está vivendo e aceita viver. Quer dizer, eu assumo Jesus nos lábios, eu assumo a fé em Deus de boca, e agora, com as redes sociais, essa coisa se multiplicou. Está cheio de gente por aí, até pregando para os outros, e o fingimento vai aumentando, e a cegueira espiritual vai crescendo. Cegueira espiritual vai crescendo. Às vezes a gente diz aí, ó, tem igrejas, eu tenho que falar, é obrigação minha, eu tenho que alertar vocês, está na minha responsabilidade, eu tenho que falar. Posso chegar aqui, não vou falar. Tem igrejas por aí em que hoje os homossexuais estão dirigindo células, homossexuais dirigindo grupo de louvor. Tem homossexuais e lésbicas sendo colocados, introduzidos no ministério para pregar. Aí vem um pastor e diz, não, alguém fala assim, não, mas aquela moça ali, ó, ela veio do lesbianismo, mas ela não se arrependeu, ela não se libertou. Ela está ali, o pastor, no grupo de louvor. Aí o pastor diz, mas nós temos que ter amor a todos. Amar a todos é uma coisa, outra coisa é concordar com o pecado. Aquele rapaz ali é homossexual, pastor, ele veio do homossexualismo, a gente conhece a vida dele. Alguém fala assim, não, eu moro lá no bairro que ele, esse rapaz nunca se libertou do homossexualismo, agora ele está dirigindo célula. O pastor diz, não, mas nós temos que amar a todos. À medida que a cegueira espiritual vai crescendo a hipocrisia. E à medida que cresce a hipocrisia, cresce a cegueira espiritual. Um negócio vai puxando o outro. E o diabo, evidentemente, vai ganhando espaço no meio de tudo isso. Então, o que Deus via? Deus via um povo que o honrava com os lábios, com a boca. O coração deste povo estava longe dele, longe. E diz assim, versículo 14: continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo? Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Mas chega uma hora que vem o juízo, né? Quando a gente lê o ai, vai vir o juízo. Ele disse, ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? Por quê? Porque à medida, olha um pouquinho para mim, à medida que aquelas pessoas, aquele povo vivia naquela hipocrisia, naquele fingimento, honrando a Deus com os lábios, com a boca, com os lábios, com a boca e o coração longe de Deus, eles iam ficando tão cegos espiritualmente que eles chegaram uma hora que eles pensavam que eles podiam esconder alguma coisa de Deus. Então Deus disse, ai dos que escondem os seus propósitos e que fazem suas obras às escuras e que dizem, quem nos vê, quem nos conhece? Então existem pessoas, cristãos, estou falando pregação, não tem nada a ver com incrédulos não. Existem cristãos que eles foram se tornando tão hipócritas, tão fingidos, tão hipócritas com Deus, só lábios, boca, um fingimento tão grande, e eles cegaram espiritualmente a ponto deles pensarem que eles podem praticar qualquer coisa e Deus não vê, e eles estão ali escondendo do próprio Deus o que fazem. Isso não existe. Então